Olá, pessoas lindas do meu coração! Sejam todos muito bem-vindos ao programa L de Bem com a Vida, direto dos estúdios da TV Geração Z, aqui no coração de São Paulo, Avenida Paulista. Mais uma vez estamos aqui na última semana do mês de outubro, últimos dias, em plena campanha ainda Outubro Rosa, eu com minhas palestras, levando a minha mensagem aqui ó, de pink, para você não esquecer da necessidade da prevenção do câncer de mama, dos exames, mamografia. Não perca essa oportunidade. O ano continua. Se você não conseguir agora no mês de outubro, conectar-se com os seus médicos, fazer o exame, não se esqueça, não tem problema, novembro está aí, você continue dando muito atenção, cuidando do seu corpo, fazendo melhor, porque como eu costumo dizer, eu já faço parte das estatísticas, mas você não precisa fazer. E eu trouxe aqui um texto a respeito de algumas coisas que eu tenho vivenciado no meu dia a dia, nas palestras, as pessoas que me abordam, que falam um pouquinho sobre o outro lado da imagem refletida. Vamos entender um pouquinho o que seria isso? Se pararmos à frente de um espelho e fizermos a seguinte pergunta: quem é você? Qual será a resposta que obteremos? Nem que seja no mais profundo silêncio. Será que nos vemos tão grandes e fortes como o gatinho que se visualiza em um leão? Ou será que nos vemos assim, nos vemos dessa forma, mas é a imagem que nós gostaríamos de passar e não realmente o que somos? Será que esta fortaleza consegue sair do espelho e por isso nos mantemos armados, prontos para reagirmos de tão machucados que já fomos? Ou será que o leão só existe na nossa imaginação, na extrema vontade de sermos muito mais fortes do que realmente somos? Até que ponto os adjetivos que colocamos nas pessoas não são exatamente o que realmente somos, mas que não temos coragem de assumir? E essa palavra tão forte, coragem, até que ponto não é a maquiagem que precisamos para ofender muito mais, ignorar muito mais ou até mesmo matar muito mais? Não se esquecendo de que o verbo matar não precisa estar intrinsecamente ligado às armas. Tais armas podem ser simplesmente nossas palavras, nossas atitudes ou até mesmo nosso desprezo através das ações. E é exatamente neste ponto que eu quero chegar. Até que ponto ser corajoso é uma qualidade e ser covarde é um defeito? Qual o benefício de nos intitularmos corajosos e chamarmos o outro de covarde, se o que estamos promovendo é a morte homeopática do outro ser, por diminuí-lo, desmerecê-lo ou até mesmo deixar de tratar com o devido respeito merecido? Normalmente, quando adjetivamos alguém, principalmente em uma discussão, é porque temos a certeza de que somos exatamente o oposto, antônimo daquela característica, daquela definição. E quem recebe tal atributo tem dois caminhos: aceitar ou ignorar. E se pararmos para observar, são tantos os adjetivos utilizados como escudo, normalmente no afã de uma discussão, que eu mesmo já presenciei alguns que eu não acreditei. Um dos que me chamou mais a atenção foi um ser que de repente comparou o outro indivíduo ao lixo, da pior forma possível. A pessoa era uma filha adotiva e, sem mais pudor, lhe disseram que ela havia vindo do lixo e que era lá que ela deveria ficar. Dá para imaginar o que acontece com a mente e a emoção de uma pessoa que, por pior que seja, receba uma frase desta? Como fica sua autoestima, seu amor próprio, sua força interior para seguir a vida e acreditar que realmente é digna de ser amada e que realmente tem valor?
E sabemos que do lixo podem sair coisas maravilhosas, muito especiais. Temos a reciclagem, não temos? E não é porque alguém teve menos oportunidades que vale menos que alguém que nasceu em uma família com posses. Ou vale? Será que já não passou da hora de pararmos de olhar para o nosso umbigo e olhar ao redor de forma inclusiva, com a percepção do que realmente necessita quem faz parte da nossa vida? E isso não se restringe só aos familiares, não. É o que está ao nosso lado no trabalho, na empresa, na nossa casa, no condomínio em que residimos, o morador de rua, enfim, as pessoas que os nossos olhos alcançam e que, de alguma forma, possamos promover melhor qualidade de vida à vida delas. Não aguento mais ver pessoas usando pessoas, se mantendo presente enquanto faz sentido para o que se deseja e depois descartá-las como objetos, sem cuidado, sem carinho, sem a mínima atenção. As pessoas não entram e saem da nossa vida por acaso, sempre há uma troca, um aprendizado, um porquê. Essa história da lei de Gerson, de levar vantagem em tudo, já caiu por terra há tempos. Agora a lei é outra, tem que valer a pena. E não tem que valer apenas em nossa vida. Tem que fazer a diferença na vida das outras pessoas, da humanidade de forma geral. O mundo não gira em torno de ninguém, mas ser humano necessita de carinho, de amor, de atenção. Não se consegue conceber o descaso, a distância e muito menos a falta de amor. E eu, em minha forma de perceber o mundo, é exatamente isso que está tornando esse momento do planeta tão individualista. Essa geração Xing Ling tem absolutamente tudo como descartável, desnecessário, obsoleto. Se a cada X meses já temos um novo modelo de aparelho celular, que até falar já fala, por que eu tenho que me manter com esta ou aquela amizade, com este ou aquele relacionamento? Não é. Estamos perdendo a oportunidade de um simples abraço, um simples sorriso, um mais simples aperto de mão. Não nos demos conta, mas estamos nos distanciando da essência da vida. Com exceção do nosso paladar, nossos sentidos estão ocupados demais com a presença do aparelho celular em nossas vidas. Ficamos sem aquela pessoa e nos mantemos bem, mas não nos deixe sem o aparelho celular. Eu não sei você, mas eu ando muito decepcionada com este ser humano do esperado século XXI. Os carros que voam não chegaram com este século como era imaginado, mas eu preferia ver carros voando, como em filmes de ficção, do que conviver com seres humanos tão etéreos em suas posturas perante a vida e tão dispersos do que realmente seja o sentimento de amor e o que eles realmente requer como atenção, respeito, presença, entre tantos outros sentimentos. Com toda certeza, eu preferia ver o ser humano realmente se tornar um ser em essência, em comprometimento com o outro e principalmente em amor com o próximo. Esse é um desabafo de algumas situações que eu tenho visto no meu dia a dia. Eu espero que fique uma mensagem para que todos nós possamos relevar, reavaliar como nós estamos perante ao próximo. E isso é uma delícia perceber que eu tenho a oportunidade a cada programa de trazer pessoas ímpares que respeitam a qualidade de vida das pessoas e principalmente que promovem através do seu profissional a diferença da qualidade de vida na vida dessas pessoas. E é assim que eu recebo com muito carinho a minha convidada. Seja muito bem-vinda, Eliane Coutinho. Que texto lindo! Eu estou honrada de estar aqui, muito grata pelo convite. Um grande presente estar aqui com você. Você é luz, linda. Olha, eu realmente escolhi esse texto porque eu acho que quando eu tenho a oportunidade de estar com um ser humano como você, com a formação que você tem e que promove a diferença na vida de outros profissionais,
para, né, melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes, nós precisamos realmente dar um puxão de orelha e falar para as pessoas, olha, vamos nos conectar no que vale a pena, não é? É verdade, verdade. Gente, a Eliane Coutinho é fisioterapeuta, mas é muito mais do que isso. É a primeira PhD no mundo a ministrar formação no método Pilates, com embasamento científico. E para quem não sabe, PhD é a formação que une mestre e doutora, certo? Ela também é especialista em avaliação do aparelho locomotor, mestre em processos de avaliação e intervenção em fisioterapia pela UFSCar de São Paulo. Doutora PhD em fisioterapia. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado no método Pilates na USP São Paulo. Possui formação no método Pilates clássico pela linha canadense Stott Education Program. Também é certificada em Water Pilates pela Aquatic Exercise Association nos Estados Unidos. Membro da Pilates Method Alliance nos Estados Unidos, maior órgão representativo do método no mundo. Membro fundadora da ABRAP, Aliança Brasileira de Pilates. Atualmente escreve o primeiro livro de Pilates Estúdio, que será publicado em português no Brasil, pela editora Forte. Enfim, se eu continuasse aqui apresentando todo o currículo de Eliana, terminaríamos nosso bloco. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho como iniciou a sua trajetória através do Pilates e falando um pouquinho de Joseph Pilates. A palavra é sua. Só falar um pouquinho desse currículo, porque parece que você é mais do que qualquer outra pessoa, não é? E isso não é verdade. Olha, eu gosto muito de estudar, sim, mas tudo isso só serve se fizer a diferença para o outro, não é? Certo, com então, certeza. Os títulos não me faz melhor do que ninguém. Olha, mas facilita a vida dos outros, né? Para passar o conhecimento. Bastante. E o Pilates surgiu na minha vida por uma necessidade própria, né? Eu sou uma lombálgica crônica, então há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, eu me descobri com muitas dores por uma lesão na coluna. Eu tenho um deslocamento da vértebra, a gente chama de espondilolistese isso, e o médico me encaminhou para fazer Pilates, né? Eu achava meio surreal, porque eu imaginava Pilates acrobático, né? E eu comecei a melhorar. E essa melhora, ela é ao longo da vida, não é você faz Pilates um mês e vê resultados, porque é uma mudança no estilo de vida, né? Porque é uma filosofia o método, né? Sim. A gente aprende mais a se respeitar, a se conhecer mais. E olha, todos os médicos que eu fui indicaram cirurgia, e depois que eu comecei a praticar o método, eu me livrei do bloco cirúrgico. Uau. E hoje eu sou uma adepta, né? Eu amo totalmente. Não só, e eu falo ainda que eu ainda ganho dinheiro para me divertir. Olha, que delícia. Porque é maravilhoso, é um método que ele não só traz bem-estar físico, eu acho que isso é o bacana. Uma aula que só mexe com o teu físico, ele foge do propósito do método. Okay. Você tem que sair da aula delirando de felicidade. Eu tenho que dizer assim, é muito mais do que trabalhar só o músculo. Que coisa maravilhosa na minha cabeça. Tem que mexer com a minha cabeça. Essa concepção é totalmente fora de qualquer atividade física, né? Qualquer atividade física. E as pessoas têm que sair dessa forma. Hoje, uma das maiores doenças do planeta se chama depressão, né? E um dos marcadores da depressão é o cortisol. Então, quanto mais cortisol, mais deprimida. O que o método faz, e já tem estudos mostrando, é diminuir o nível de cortisol. Uau. Mas isso só acontece se eu trabalhar também o cognitivo do meu aluno. Se ele não estiver presente na aula, se ele não esquecer tudo que está lá fora, eu trabalho só o músculo. Quer dizer, não é só uma atividade física, tem que ser uma entrega. Tem total. Então, naquele momento, eu não posso lembrar de absolutamente nada, da conta para pagar, da dor, do incômodo, mas quem tem esse poder é o professor. Ele que tem que te conectar com você mesmo.
aulas em grupos é sempre mais difícil, porque eu tenho que dar vários comandos ao mesmo tempo. Sim. Ter um professor, um fisioterapeuta só para mim, ou um educador físico, é genial. Porque toda a atenção, ele não me deixa pensar em outra coisa. Mas uma coisa tão importante quanto é eu desejar isso. Eu preciso querer me entregar naquele momento, permitir-se. Né? Totalmente. Ok. A gente é o que a gente pensa, não é, Eli? Com certeza. E se eu penso, eu estou indo para gerar uma transformação em mim, é um isso momento vai seu. Acontecer. Você tem que permitir que aquele momento seja seu, né? Não tem preocupação, não tem cobrança, não tem nada, zeramente. Olha, uma das coisas que me deixa mais feliz é olhar para os meus alunos ou para os meus pacientes e ouvirem eles dizerem para mim, eu estou voltando a sonhar. Uau. Olha que delícia isso, né? Porque não tem nada mais constrangedor e mais, eu acho que limitador do que o convívio com a dor, com a dificuldade de locomoção. Eu passo por essa, eu falo porque eu passo pelos efeitos colaterais de um quimioterápico oral. É verdade. Então, não é constante, mas existe o desconforto. Então, a partir do momento que existe esse método, né, assim como Joseph Pilates passou também, né, pelo tratamento, ele primeiro foi um paciente para depois desenvolver o método. E não é isso? Sem dúvida. O Joseph, ele nasceu numa vilazinha na Alemanha chamada Mönchengladbach. No começo do século XX, o cara nasceu muito abaixo do peso, sobrevida muito baixa, raquitismo, bronquite. E até os 7 anos ele foi tratado com alopatia, não é? A partir dos 7 anos, os pais resolveram mudar a conduta e introduzir atividade física e uma alimentação mais saudável, né? A gente também é o que a gente come, não é? Com certeza. E aí, a partir daí, o Joseph começou a melhorar e ele diz no livro dele que depois dos 8 anos nunca mais tomou uma aspirina sequer na vida. Morreu aos 87 anos sem consumir mais nenhuma droga para dor. Fantástico, não é? Certo, perfeito. Inclusive tem frases dele que nós podemos verificar através do Google, né? Tem uma que eu acho maravilhosa. Pilates desenvolve o corpo uniformemente, corrigindo más posturas, elevando o espírito, revigorando a mente e restaurando a vitalidade física. É tudo o que você falou, né? Dessa entrega, é lindo. Total. Essa tríade corpo, mente, espírito, né? Sim. Por que a gente se preocupa muito com o corpo, sem ser o culto? Isso. Porque ele é o templo. Exatamente. Precisa cuidar dele, não é? Olha, nós temos mais alguns minutinhos para conversar. Eu acho que esse convite vai ter que ser extenso ao seu retorno. Que delícia. Mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a fisiociência. Então, a nossa empresa, ela já está há 12 anos no mercado, ela é responsável pela formação em Pilates Clássico Científico, que é uma marca nossa, onde é muito mais do que só exercício, a formação é mostrar que a gente é capaz de transformar vidas através desse método e entender a ciência do método. Ele não é mais empírico, não é? Hoje ele tem mais de 1.200 artigos publicados no mundo. Então é uma empresa voltada para a educação, para a formação de todo o Brasil, e a gente também tem um estúdio em São Paulo, que fica no Brooklyn, e a gente fica muito feliz de promover a saúde, não é? E que você sabe que está convidadíssima para ir fazer uma aula. Eu já tive a oportunidade de conhecer o seu espaço, realmente, além de maravilhoso, muito bem decorado, aconchegante, ele está muito bem estruturado. Então, eu já aproveito para convidar as pessoas e dizer, façam uma visita à Fisiociência e peguem o endereço no site, os caracteres vão ser apresentados para que todos possam localizá-la e buscar essas informações. Nós vamos ter, infelizmente, que nos despedir, mas lógico, você não vai sair daqui sem dizer o que significa estar de bem com a vida. Fazer o outro sonhar. Uau! Sem sombra de dúvida. Que delícia! Eliane, eu vou ter que deixar um convite já aberto aqui, publicamente, dizendo, quero muito que você retorne para nós dizermos a respeito dos benefícios do Pilates no tratamento de câncer de mama. Nossa, é um tema muito importante. Muito importante, nós vamos fazer um bloco só com esse tema, para que você esclareça e possa viabilizar o tratamento de muitas pessoas e, com certeza, né, direcionar para que tenham melhor qualidade de vida. Obrigada.
obrigada, querida, pelo convite. Encontro agradabilíssimo. E o que é bom é assim, dura pouco. A Com gente certeza, deixa gostinho de mais, de quero mais, falar né? mais coisas agradáveis e que melhore a qualidade de vida dos outros, né? Com Isso certeza, é importante. com É certeza. por isso que eu vim. Obrigada pelo convite. Deus te abençoe grandemente. Amém, a todos nós. E que a astenia do câncer que você sinta, ela pode ser tratada, né? Sim. Eu quero te ajudar. Vamos conversar a respeito, vai Vamos ser um sim. prazer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, querida. Gente, é isso, não é? A gente começa falando sobre puxando a orelha e a gente termina com uma pessoa agradabilíssima, com um conteúdo delicioso e lógico. Vou dizer para você, L de Bem com a Vida volta já. Espera um pouquinho. Até já. Olá, eu sou Fernando Adas, estou aqui na TV Geração Z no programa Marketing do Ideal ao Real. Uma oportunidade semanal para discutir questões ligadas ao mercado, ao consumidor, enfim. Vem com a gente, você vai gostar muito. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Bernardino e apresento o programa Conexão aqui na TV GZ, um programa super legal de entrevistas e de convidados super especiais. E eu convido você também para acompanhar e participar comigo. Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira às 21 horas aqui na TV Geração Z. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Bernardino e apresento o programa Conexão aqui na TV GZ, um programa super legal de entrevistas e de convidados super especiais. E eu convido você também para acompanhar e participar comigo. Pessoas lindas do meu coração, estamos aqui novamente, de volta aos estúdios da TV Geração Z, para mais um bloco aqui com mais um convidado, e o papo de agora vai ser muito interessante.
Lembra que eu falei para vocês a respeito de uma matéria que nós vamos ter? A intenção era que fosse no mês de outubro, mas assim, como nós dependemos de outras respostas, de outras pessoas, um passeio de limusine. Mas assim, eu não vou entrar nos detalhes do que vai acontecer, mas essa pauta está sendo providenciada, é uma pauta externa, mas assim, é lógico que hoje eu não poderia passar e fechar o mês de outubro sem ter, de alguma forma, uma homenagem para minha mãe. Lembra que eu disse que o sonho dela, que faleceu em julho, aos 89 anos, e completaria agora em outubro 90 anos, era passear de limusine? Então, eu fui muito bem recepcionada por uma empresa aqui de São Paulo, que nós vamos conhecer algumas informações a respeito, e aí ele está aqui e já já nós iremos apresentá-lo. Antes disso, eu vou contar um pouquinho sobre a história da limusine para que você saiba de onde vem esse sonho de consumo de tantas pessoas. Vamos lá entender um pouquinho como isso começou? Assim que ouvimos a palavra limusine, logo imaginamos um longo carro branco que leva a noiva até a igreja. Mas nem sempre foi assim. A palavra limusine é originária de uma cidade na França chamada Limousin. E originalmente não era um veículo, mas sim uma peça de roupa. Os pastores em Limousin criaram uma capa de chuva com um capuz para protegê-los. E era a essa capa que chamavam de limousine. Eventualmente, os construtores de carroças de Paris começaram a chamar de limousine as carroças cobertas. Alguns especulam que o primeiro construtor a fazer isso era de Limousin. Os passageiros mais abastados podiam sentar sob a cobertura, enquanto um condutor levava os cavalos. À medida que a carruagem sem cavalos foi ficando mais popular, o termo passou a ser aplicado a automóveis conduzidos por alguém contratado para transportar passageiros, sentados confortavelmente na parte traseira. O primeiro automóvel limousine foi criado em 1902, projetado para que o motorista se sentasse embaixo de um compartimento coberto, o que nos remete à origem da palavra limousine. O automóvel foi chamado de limousine porque este compartimento coberto fisicamente era parecido com a capa utilizada por aqueles que habitavam em Limousin. Eu só tenho agora que convidar vocês para conhecer um pouco mais dos detalhes da limusine e o que empresas aqui em São Paulo podem fazer em dias especiais, eventos especiais. E aí, apresentar o meu convidado. Seja muito bem-vindo, Rogério Seawright, é isso? Correto. É um prazer estar aqui. Muito bem-vindo, eu estou muito feliz de você ter aceito o meu convite. E assim, de alguma forma, eu poder homenagear minha mãe, que tinha como sonho andar em um carro desses, né? É verdade. Então, eu gostaria muito que você nos falasse um pouquinho de como começou a atuação da sua empresa, a Limo Service. Certo. Conta um pouquinho dessa história. Bom, vamos lá. Desde pequeno eu sempre gostei dessa parte de carros em geral, né? Adaptações, modificações e outras coisas, né? Então, eu tinha uma pequena oficina que começou ainda em casa. E resolvemos fazer uma coisa diferente, que seria uma limusine, né? Só assim, básico. Só. Daí saiu a primeira. No Brasil, na época, não existia nada assim feito no país mesmo. Até existia alguma coisa muito antiga, mas é um mercado que ficou praticamente abandonado por muitos anos. E daí veio essa novidade, principalmente dessas limusines estilo caminhonete, que não se tinha no Brasil nada até então, né? Interessante. Então veio essa modernização do mercado, digamos assim. Quer dizer, a sua empresa, ela não só faz locação de limusines para eventos, né, especiais, como também transforma veículos importados de luxo em limusines, é isso? Isso aí, fazemos toda a parte da transformação também e adaptação dos veículos em limusine, né? Que interessante. Nós temos, inclusive, algumas imagens a respeito das limusines que vocês fazem, essa na sua empresa, né? Correto, essa é a nossa sede. Ok, você pode fazer alguns comentários, por favor? 3 dos nossos carros. Ok. A Rosinha, que é um espetáculo para mulheres e crianças adoram. Outubro Rosa, por também. exemplo. As outras duas ao lado são duas Lincoln Navigator. Esses carros são originalmente produzidos no Canadá.
pela marca Lincoln. A marca Lincoln é uma marca que nunca teve no Brasil também, né? Certo. Ela é uma divisão da Ford, uma divisão de alto luxo, que eles chamam lá nos Certo. Estados Unidos, né? E essas que seria esse modelo também, a Lincoln Navigator. Certo. Ela foi alongada em 4 metros. Uau! Tem E esse alongamento é a sua empresa quem faz? Correto, todo feito lá. Ok. É 100% feito dentro da empresa, não sai de lá para nada. Para nada. Só sai são carros pronta. blindados ou não? Não a blindagem ela inviabiliza por causa do peso. Imagino. Porque teria já que fazer um uma carro. estrutura Olha, já a muito... parte interna é muito interessante. Dá para fazer uma festinha aí? Dá, sim. Porque essa produção dessa imagem, eu falei, olha a iluminação, dá para fazer uma balada. E a iluminação natural, não foi colocada, iluminação do próprio carro, não foi feito nada para foto. Não tem nenhum efeito, não. Né? Nenhum recurso utilizado da parte de informática, nada. Nada, a foto realmente... Olha só, numa limusine dessa, quantas pessoas comportam? Esses carros grandes, eles comportam até 12 passageiros. Ok. Eles são feitos para 12 lugares. Ok. Todos com cinto de segurança, com posições certo. realmente corretas, né? Não é 12 apertados. Inclusive, eu separei algumas que são características de empresas. Então, por exemplo, essa da Playboy, né? Que eu fiz uma pesquisa, eu achei muito interessante e eu falei, olha, pelo mundo, o pessoal realmente cria. Modelos, né, de carros que eu nunca imaginei. Essa, por exemplo, isso é Isso parece uma Porsche. Né? Eu acho que é uma Porsche. Uma Porsche e uma Ferrari. Isso. Eu achei maluco, assim, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu falei, eu tenho que levar para as pessoas verem a Ferrari familiar, né? Essa daí também, olha. É uma Ferrari. Que é aberta. Não, uma Corvette, desculpa. Isso é uma Corvette e com essa abertura para o teto. Isso. É chamada asa de gaivota que ela abre. A Mercedes que lançou esse daí, então? É um Mini Cooper, né? Olha, eu achei muito bonitinho, porque esse carro chama muito a atenção das mulheres, né? E de repente, olha, ele pode se tornar um carro familiar. Uma limusine familiar. Esse então, todo estilizado, é um Lincoln, isso? Isso, na verdade, ele é a carroceria de um carro e a frente ela é construída em outro carro. Apenas para dar esse charme. Eles tinham esse carro presidencial, né? Essa é aquela coisa de rainha, fica muito bonito. Né, de Londres, eles chamam lá de Excalibur, nos Estados Unidos, né? Que é feito lá, essas montagens. Meu Deus. E com relação aos eventos especiais, o que você tem para nos contar sobre noivas, sobre datas especiais comemorativas? Tem alguma história mais sugêneres? Hoje nós atendemos a diversos tipos de eventos, né? Então cada um tem o seu... o casamento é o trivial, já seria com o roteiro mais básico, né? Okay. Depois partimos para festa de criança, nós fazemos muito. Festa de criança. Aniversário de criança inteiro dentro da limusine. O oba-oba é todo dentro. Lá, como fica esse carro, Rogério? Tem vezes que tem vezes que é complicado. Tem crianças que juntam tudo lixo, por exemplo, deixam tudo num cantinho e fazem tudo certinho. Tem outros já que espalham tudo. Uau! Então depende muito de criança para criança. Mas né? a criança, mesmo dependendo do carro, não tem como se locomover dentro da limusine. Ela não sempre fica em pé. Quer dizer, criança dá jeito, dependendo né? da altura fica assim. Às vezes fica. Mas nós recomendamos sempre que ande sentado por causa de uma questão de uma freada, alguma coisa assim. Na limusine há necessidade de utilizar cinto de segurança? Sim, todos. Por legislação, sim, todos têm que utilizar. Tem cinto para 12 pessoas, para 12 passageiros, isso. Ok. Normalmente criança você não consegue amarrar elas no cinto, né? Mas a gente tenta. E tem algum animador, alguém que faz algum tipo de ação com as crianças para elas ficarem mais comportadas? Então nós temos até parceiros que vendem esse tipo de serviço. Caso a pessoa queira, pode contratar junto monitor que faz as brincadeiras, tal, dentro do carro também. Tem alguma historinha assim mais sugêneres que já aconteceu dentro de uma limusine, que você teve que promover alguma coisa que você falou, olha, esse ficou marcado na minha empresa? Diferencial, assim, de preparação, né? Sempre tem os românticos, por exemplo, que eles querem... Pedidos de casamento? Pedidos de casamento, pedidos de noivado, casamento. Teve uma vez, ele contratou a limusine para parar na frente do prédio da noiva dele. Uau. Aí ele saiu pelo teto, começou a gritar ela para sair na janela para pedir ela em noivado. Olha só, inclusive hoje, essa semana eu vi uma matéria de pedidos de casamento. Agora tem empresas que fazem isso, né? Especializadas nisso. E de repente com a sua empresa também podemos fazer. Pode fazer. Quer dizer, vocês estão abertos para as ideias dos clientes. Nós fazemos muito também festa de empresas, confraternização ou premiação para equipe de vendas, por exemplo, que atinge uma meta. Então vai fazer um passeio de limusine. Tem N eventos aí, atendemos. Aniversário de pessoas de mais idade, de 80, 90 era
Era para ser o da minha mãe, Fazemos meu Deus. também. Mas em breve vai ter a nossa matéria. Aí, por enquanto, isso é surpresa. Já fiz aniversário até de 1 ano. Verdade. Um ano. Interessante. Mas aí é comemorado dentro da limusine ou vai para um Nesse espaço, caso de 1 ano, eles buffet? estavam seguindo para um buffet. Para um buffet, ok. Mas a festa de criança, por exemplo, uma faixa etária mais dos 10, 12 anos, nós fazemos todo dentro do carro. Ok. E com relação a estacionar, locomoção, todas essas leis que tem em São Paulo, isso pode, isso não pode, como é que está isso com relação às limusines? Então é um pouco de... Quanto a estacionamento, realmente é um pouco dificultoso. Sim. Principalmente por ser um carro grande e tal, mas sempre estando sempre com um motorista, é tranquilo. Você faz uma paradinha rápida, às vezes em entrada de garagem e tal, mas só para um embarque e desembarque, então você acaba não atrapalhando, né? Okay. Nós tentamos ao máximo não atrapalhar a vida dos outros, né? Que apesar de você estar numa festa, os outros não têm culpa, né? Então tem que... Exatamente. Ao maior parte do tempo tentamos evitar esse tipo de coisa. Agora, quanto à legislação, é um carro normal, né? Um você carro... segue aos tranquilo. Seus olhos é um carro normal. Eu não consigo me imaginar dirigindo uma limusine. Eu acho que eu não saberia manobrar. Tem locais que é complicado, realmente, e às vezes dá trabalho. Ok. Dá trabalho. Eu vi uma frase da Oprah Winfrey, aquela apresentadora dos Estados Unidos, que ela fala assim: todo mundo quer ir com você na limusine, mas o importante é ter alguém disposto para lhe acompanhar no ônibus quando a limusine quebrar. Você acredita que muda um pouco uma pessoa que passa por algum evento, por algumas horas na limusine? Certo. Você acha que muda alguma coisa na pessoa? Ela sai um pouco mais prepotente, alguma coisa assim? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Não, eu acho que muda muito, principalmente com criança, muda aquela expectativa, né? Tem crianças que passam a noite sem dormir, esperando a expectativa do passeio. Ok. Agora, quanto a pessoa mesmo, ainda vai de pessoa para pessoa, né? Sim, aí não promove, não mexe com autoestima, ou de repente com ego, isso não. Sempre fica aquele gostinho, né, de eu posso, né? Eu conquistei o sonho, né? Eu realizei isso, sim, claro, sempre. Olha... O papo tá uma delícia, é lógico que você vai voltar aqui mais vezes, principalmente porque nós vamos ter a nossa matéria, que ainda é uma surpresinha. Mas eu queria que você dissesse como as pessoas fazem para contatar a sua empresa, para fazer orçamentos, buscar informações, porque eu tenho certeza que depois dessas imagens tem um monte de gente querendo andar de limusine, né? Com certeza. Então, para nos procurar, pode ser direto no nosso site, né? www.limoservice.com.br ou pelo telefone, o 011 3483-7767. Ok. Pode falar comigo mesmo, com o Leandro lá, que faz o atendimento também, qualquer Perfeito. Podemos lhe atender aí em grande estilo. Ótimo. E lógico que você não vai sair daqui sem me responder. Apesar de ter uma empresa com limusine, que já é um sonho de consumo de muitas pessoas, o que significa estar de bem com a vida para você? Estar de bem com a vida. Peguei de surpresa, olha só. Surpresa, é verdade. Eu acho que seria, na minha opinião, né, realizar os sonhos, né? Sim. Realizar sonhos. Porque todo dia nós realizamos pequenos ou grandes sonhos, né? Diariamente, da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Então, eu acho que estar de bem com a vida seria buscar e realizar os seus sonhos, né? Ok, perfeito. Quer dizer, você está de bem com a vida sempre, porque você trabalha exatamente nessa área, né? Rogério, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Você é sempre bem-vindo. Para o que você precisar divulgar aqui no nosso programa, está sempre o convite bem feito e o programa à sua disposição, tá ok? Eu que agradeço, Ali. Muito obrigada. Gente, deu para dar uma viajadazinha, né? Olha só o português aqui enroscando. Não é uma delícia a gente poder abordar, conhecer um pouquinho os bastidores de alguma coisa que para tantas pessoas é um sonho de consumo? Será que tem alguém aí que já passeou de limusine, que já contratou os serviços de uma empresa que faz a locação de limusine, realizando sonhos? Conta pra gente, manda lá e-mail para nós ou aqui para a produção da TV Geração Z ao vivo, ou se não você manda para o meu e-mail ldebemcomavida2015@gmail.com.br e no nosso blog você já tem mensagens disponíveis, inclusive o texto do primeiro bloco, ldebemcomavida.blogspot.com.br. E mais uma vez eu vou dizer, não esqueça de cuidar de você e de quem você ama. Nós estamos nos últimos dias do mês de outubro. A campanha Outubro Rosa está finalizando, mas não esqueça, a sua saúde, a sua vida continua o ano inteiro.
Cuide de você, cuide de quem você ama, porque como eu costumo dizer, eu já faço parte das estatísticas, mas quem você ama e você não precisa fazer. Eu quero agradecer pela oportunidade de entrar aí no seu espaço, seja de trabalho, na sua residência, no seu celular, poder estar mais pertinho de você e trazer sempre mensagens positivas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia e se o alto permitir, na próxima terça-feira nós estaremos aqui às 16 horas, sempre L de bem com a vida. Eterna gratidão, um beijo em seu coração. Bem.